Tudo que sentimos pode ser considerado uma orientação divina? Como saber se uma impressão veio de Deus ou apenas dos nossos próprios sentimentos? No estudo de hoje, nós vamos analisar como o Espírito Santo atua no coração e vamos compreender a diferença entre convicção espiritual e impulso emocional. E agora, mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Estamos juntos, esse é o programa Escola Bíblica, que a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas aqui na Novo Tempo e que são colocadas à sua disposição. Você pode fazer contato com a gente, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode ligar e pedir a sua revista Esperança. Nessa temporada, estamos estudando a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Já pediu a sua? Ainda não? Então é agora. Nosso número de WhatsApp está aparecendo aqui já na sua tela. Aqui, ó. 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança, Espírito Santo Deus dos Bastidores. Faça contato com a gente. Essa revista vai chegar na sua casa sem nenhum custo. Será um privilégio poder compartilhar com você. Você também pode ligar para a gente, nossa equipe está à sua disposição até às 10h30 da noite. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça agora sua revista Esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança, que faz esse material chegar na casa dos nossos telespectadores sem nenhum custo através da sua doação. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Se você ainda não é, se você já é um anjo, deseja fazer uma oferta especial, está aqui o número, ó, é o 012 21 27 30 30. Esse é o número do Anjos da Esperança. Esse é o número para doação, não o número para pedir a revista. O número para pedir a revista é o 012 21 27 31 21. Tá? Muda o final ali. Um é 30 30 da doação e o outro 31 21. Tá bom? Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ilumine. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante quando a gente fala sobre Espírito Santo. Às vezes confundirmos os nossos sentimentos, sabe? As nossas emoções com a ação do Espírito Santo. E a gente tem visto, né, que o Espírito Santo, ele já revelou verdades da palavra, eles estão no texto bíblico. Mas como às vezes a gente acha que a gente tem uma experiência acima dessa que foi revelada ao autor bíblico. Será que o Espírito Santo iria se contradizer? Enganoso pode ser o nosso coração, o nosso sentimento. Pode ser enganoso, a gente pode estar se equivocando, porque o Espírito Santo não vai se contradizer. Ele não vai dizer uma coisa que está escrito na palavra e agora vai me dar uma outra ideia, eu vou ter uma outra experiência. Não. E você sabe que a gente vive num momento desafiador no mundo, que são das experiências pessoais que a gente acha que elas estão acima daquilo que Deus já revelou. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos orar? Senhor, a gente vai abrir a Tua palavra, que a gente seja impressionado por ela,
que a gente tenha percepção clara de que as nossas emoções, elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Nós somos um ser que tem emoção, que sente, mas que a gente não confunda esse estado emocional com uma revelação extraordinária. Nos ajude a ter essa percepção agora ao fazermos a fundamentação bíblica. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, e eu mencionei na oração, a gente não está de forma alguma desconsiderando que nós somos um ser holístico, né? E quando eu vou separar aqui, é por causa da visão, né, técnica aqui, né? Eu sou um ser físico, eu sou um ser emocional, sou um ser espiritual. Todos nós somos. Mas não existe separação. Aquilo que eu sinto, aquilo que faz parte das minhas emoções, estão ligadas ao meu aspecto físico, meu aspecto espiritual, né? O próprio processo racional também. Não tem como separar. Não tem, às vezes, como... vai depender de cada indivíduo, né? De ler, por exemplo, uma história bíblica e não ser tocado por ela, de ouvir uma música e não ser impressionado por essa música, ser tocado por essa música. Alguns vão olhar de forma mais racional, outros vão se emocionar mais, né? Então vai depender de cada personalidade. Mas a gente tem que olhar o ser humano como um todo, né? Por isso, aspectos emocionais são relevantes, mas como que o Espírito Santo se revela para a gente, né? A emoção revela a ação do Espírito Santo? Eu posso sentir? Ou eu vou só racionalizar? É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje no nosso tema, o Espírito Santo e a revelação divina. Você sabe que muitas pessoas desejam ser guiados por Deus, né? E se rendem, são extremamente sinceras. Mas será que toda emoção intensa ela vem de Deus? Ou para que eu entenda uma revelação eu preciso sentir? Ou eu só vou racionalizar? Frequentemente nós ouvimos frases como: senti que Deus estava me dizendo isso. Esses dias alguém até disse para mim assim, como se fosse uma intuição, né? Meu coração me mostrou o caminho, tive uma sensação muito forte, senti paz, então deve ser a vontade de Deus. Essas são frases usadas comumente, né? A Bíblia nos ensina que existe uma diferença importante entre emoção e convicção espiritual. A gente não está descartando isso. Não quero dizer que Deus não possa me dizer as coisas. Mas talvez Deus já tenha dito, né? Através do texto bíblico, por exemplo. Está aqui no texto, então Deus já te disse. Aí Deus vai dizer algo diferente agora para você? Não, eu não acredito que Deus vai dizer algo diferente daquilo que o texto já revelou. Então Deus pode me dizer? Sim, Deus pode me dizer as coisas, né? Deus pode estar me dizendo algo. E eu pode ser através da palavra. Meu coração pode me mostrar o caminho, né? O meu pensamento pode me mostrar o caminho. Eu posso ter uma sensação muito forte de algo? Posso ter. Eu posso sentir paz diante daquilo, diante de uma verdade da palavra, da vontade divina? Posso. Ou posso não sentir paz também, né? Às vezes, não, mas se é a vontade de Deus e eu não tenho paz, porque muitas vezes pode vir de encontro à minha vontade, porque eu quero adequar, eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, quando a gente vê essas frases, elas podem, de alguma forma, estarem relacionadas ao meu dia a dia, minha experiência espiritual? Podem. Mas isso pode ser já no que foi revelado na palavra. Então, Deus não vai dar uma coisa nova. Nova, eu digo, se já está aqui, vai dizer o contrário do que está aqui. Tá? Então, é importante a gente ter percepção clara do que é emoção e do que é convicção espiritual. Ou seja, de uma verdade que já está apresentada
e a verdade está na palavra. Por isso que eu sempre considero aqui de que a gente deve ir ao texto bíblico. A palavra bíblica, a palavra escrita é a revelação de Deus, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo guiou os autores bíblicos, a gente viu Jesus falando isso, a gente viu outros autores falando com citações do Antigo Testamento, por exemplo. O Espírito Santo já revelou, a gente já entendeu. Então são verdades que já foram reveladas. Então eu tenho convicção espiritual. E a emoção é mais importante do que a convicção espiritual? Não. A emoção, ela vai andar junto com a convicção espiritual. E aí a emoção vai depender da personalidade de cada um. Uns vão sentir mais e outros menos. A música que um vai ouvir pode tocar mais profundamente do que outro. Vai depender de como ele é. Antes de tudo, é importante esclarecer algo. As emoções não são inimigas da espiritualidade. Não tem como separar, a gente é ser emocional. Mas as emoções fazem parte da criação divina. E que bom, né? Que bom que a gente sente alegria, que bom que a gente sente tristeza, né? Que bom que a gente sente medo, até como proteção, né? Não é uma coisa ruim, até por uma reação. A gente tem a tendência de olhar só negativamente. Então, as emoções são... nós acreditamos na criação divina, nós acreditamos que elas fazem parte desse processo criativo, até como forma de proteção. E algumas delas, óbvio, após o pecado, fizeram parte da natureza humana como forma de proteção. Quando a gente vai pensar sobre emoções, é só a gente pensar em Jesus Cristo. Sentiu alegria, sentiu tristeza, compaixão, angústia, indignação, né? A ira diante da injustiça, o choro diante levou profundamente a tristeza e o choro diante da morte de Lázaro. Então, nós temos em Jesus um ser que é um ser que sentiu, um ser emocional, assim como eu e você somos. O problema, queridos, não está em sentir uma coisa. O problema está em transformar o que eu estou sentindo, essa emoção, em uma autoridade espiritual. Ou eu achar que isso só será evidente se houver uma manifestação emocional. Só existe uma evidência de algo que é divino se houver uma manifestação emocional daquilo. E aí, eu lembro uma vez de um casal, há muitos anos, eu era um aluno de teologia, estudei com um casal que a sua personalidade, ela sentia mais, era mais emocional. Ele um pouco mais racional, indivíduo mais sistemático. E ela tinha experiências, assim, manifestações emocionais diante de alguns momentos na sua comunidade religiosa, de uma música ouvida, de um texto proferido, e ela apresentava isso. Ele extremamente racional. E ela era tida como uma pessoa com mais, como que eu posso dizer aqui, com mais qualidades espirituais do que ele. E havia um questionamento até sobre sua própria idoneidade, sobre ele, se ele não tinha nenhum pecado escondido, por exemplo, porque não tinha manifestações. E quando estudamos a Bíblia, ele disse para mim, pastor, sou eu, né? Eu sou mais racional. Essa é a minha personalidade. Ela não. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Não estamos colocando de lado as emoções. Não, porque a gente é emocional. Mas é dar autoridade espiritual somente para aquilo que o indivíduo sente. Sentimentos, eles são importantes, mas eles não foram criados para ocupar o lugar da verdade.
A verdade, ela se dá de forma clara. E conhecereis a verdade, conhecimento está associado à verdade. São João 8,32. E conhecereis a verdade vos transformará. Então, assim, eu conheço a verdade da palavra. Acho que vale a pena a gente só abrir aqui. A verdade vos libertará, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar porque há uma transformação. E ele diz no verso anterior, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Permanecerem na minha palavra, naquilo que foi dito. E aquilo que foi dito precisa ser racionalizado, ou seja, precisa ser pensado. Então, se você pensou, né, você aceitou, tocou você pode sentir isso, mas passou pelo seu processo cognitivo de racionalização. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos isso. Você está entendendo? Entendi. Ah, agora é assim. Entende? E aí, vocês vão conhecer essa verdade, o conhecimento vem, é lúcido, é claro, e ele vai libertar vocês. Vocês conhecem e há libertação. O problema, queridos, não está em sentir, está em transformar emoções, como eu mencionei, em autoridades espirituais. Sentimentos são importantes, mas não foram criados para ocupar o lugar da verdade. Não. Jeremias vai dizer no capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem vai poder entendê-lo? Então, se eu confiar, aqui ele está dizendo, né, naquilo que é nas minhas emoções, nos meus pensamentos, né, meus pensamentos que vão gerar emoções, né, esse é o processo que eu recebo algo e aí recebi essa informação e agora eu vou reagir, mas eu posso estar sendo enganado, sendo levado a alguma coisa. Se eu não racionalizar, se eu não pensar, se eu não refletir, se não for algo definido, assimilado, eu posso ir por um caminho que é um caminho ruim. Por isso, às vezes, a gente pode ser controlado pelas nossas próprias emoções. Mais uma vez, quero enfatizar, não quer dizer que você não deva sentir. Estou apresentando uma mensagem da palavra, ouço uma música. Aquela música me toca, aquela música me faz refletir. É isso mesmo. Mas eu recebi esta verdade aqui. Agora, estou ouvindo uma mensagem da palavra, aí toca a música, eu não racionalizo mais, eu sou totalmente tomado pela emoção, e nesse tomar pela emoção, eu posso ser manipulado, eu posso ser induzido a algo, entende? Porque eu estou extremamente sensível. Por isso o culto, e Paulo vai dizer isso de forma muito clara, o culto deve ser uma ação, um culto racional, né? Claro, objetivo, lúcido, sinto, a música é maravilhosa, mas eu tenho clareza na palavra. E aqui a gente poderia entrar, às vezes, na própria formação do culto, que eu tenho que pensar um pouquinho. Né? Porque às vezes eu sou levado por aspectos emocionais, e quando eu chego para ouvir a palavra, eu não tenho mais total clareza, porque eu já fui sendo levado, sabe, aquele controle pela emoção. Então, é isso que eu tenho que estar atento. A emoção faz parte, mas ela não pode substituir, não pode determinar uma convicção espiritual ou um patamar espiritual superior. A Bíblia ensina que os nossos sentimentos nem sempre refletem a realidade. Nós podemos sentir medo quando não existe perigo, ainda que o medo é uma proteção, mas às vezes pode ser, eu posso dimensionar isso de forma muito maior. Nós podemos sentir segurança quando estamos tomando decisões erradas e podemos desejar algo sinceramente, ainda assim
está fora da vontade de Deus. E às vezes, eu já encontrei isso no meu ministério, de que Deus dizendo uma coisa e a pessoa dizendo assim, não, pastor, mas Deus compreende meu coração. E esse é o meu desejo, é a minha felicidade, colocando, racionalizando, ou sendo levado por algo e por sua vontade acima do que a palavra de Deus e a vontade de Deus revela. Por isso a vida espiritual não pode ser construída apenas sobre emoções. Ela precisa estar fundamentada na verdade revelada por Deus. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? E um texto para nossa reflexão, um bom texto para reflexão, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2. Você pode depois ler já a partir do verso 6, porque a verdadeira sabedoria vem através do ensino que o Espírito Santo vai dar para a gente. E é o Espírito que vai mostrar. Ele vai dizer, por exemplo, lá no verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quem que pode me dar total compreensão? E nós, que temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é assim, nós não temos o controle da vontade humana. Nós não temos o espírito do mundo, é o que diz Paulo. Paulo está dizendo, o mundo aqui, aquilo que está fora dos padrões divinos. Não, nós recebemos o Espírito de Deus para ter clareza. Por isso, esse Espírito que vem de Deus é que vai controlar os meus próprios sentimentos, as minhas próprias emoções. Domínio próprio. O domínio próprio é a clareza de como eu devo agir, não controlado por minhas emoções. Me diz uma coisa, você já foi estimulado a comprar, por exemplo, um produto sem fazer uma avaliação de se você tinha dinheiro ou não para aquilo? Levado por a emoção? Como, por exemplo, eu mereço. E eu acredito que você merece mesmo, né? E aí você é levado. Posso estar falando de uma compra, posso estar falando de comer um alimento porque, né, por causa de uma emoção. E aí o Espírito de Deus é que vai te dar domínio próprio para ter clareza sobre aquilo. Eu estou usando esse exemplo, mas isso pode ser usado dentro da questão de uma verdade da palavra. Porque eu posso estar querendo ser levado pela minha própria vontade, pelo meu próprio desejo, pelas minhas próprias emoções. Mas nós não temos, diz Paulo, o Espírito do mundo. Nós temos o Espírito de Deus é que vai dar para a gente o ensino verdadeiro. E nesse caso, de entender a graça que vem através de Jesus Cristo. E ele continua dizendo no verso 3, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o Espírito que vai te dar percepção. Não pode ser a vontade, as emoções. Nós vivemos numa época, queridos, em que se valoriza muito as experiências. E está tudo bem, elas são importantes. Muitas pessoas medem a presença de Deus pela intensidade daquilo que sentem. Mas a Bíblia apresenta um quadro mais equilibrado. A minha espiritualidade não pode ser medida por aquilo que eu sinto, porque isso é muito instável. Vai depender do dia, vai depender dos momentos em que eu, às vezes, estou muito mais suscetível, fragilizado. E aí
eu posso ser manipulado. Em alguns momentos, Deus se manifesta por meio das experiências marcantes. Em outras, sua atuação encontra-se de forma silenciosa. Por exemplo, o profeta Elias, em 1 Reis, só vou abrir aqui rapidamente. 1 Reis, o capítulo 19, nós vamos ter aqui a experiência de Elias. Como que Deus agiu? Ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terreno, no fogo, no terremoto, no fogo, mas Deus falou de uma voz, através de uma voz suave, de um vento suave e tranquilo. Foi assim que Deus falou. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende da intensidade da experiência. Não, porque isso é particular, isso é pessoal. O Espírito Santo frequentemente atua despertando o desejo de obedecer, me convencendo do pecado, me dando lucidez da justiça do juízo, trazendo à mente princípios bíblicos, revelando áreas que precisam de mudança, corrigindo melhor atitudes erradas, fortalecendo decisões alinhadas à vontade de Deus. É assim que o Espírito Santo vai agir. Sua atuação vai produzir crescimento espiritual. Seu objetivo não é apenas gerar emoção, não. O objetivo é transformar, é ser diferente. A vontade de Deus, querido, ela é determinada por sua palavra, não por aquilo que a gente sente em determinado momento. Se está de acordo com a palavra, sim. A convicção produzida pelo Espírito Santo sempre estará em harmonia com a verdade revelada nas Escrituras. Nunca o Espírito Santo vai te dar uma percepção diferente daquilo que foi revelado. Talvez a minha fala para você pode ser desafiadora hoje. Mas eu quero te perguntar. Você quer ouvir a palavra de Deus? Aquilo que já foi revelado? Ou talvez se enganar que as suas emoções são a vontade do Senhor? Se elas são contrárias ao que a Bíblia diz, enganoso está sendo o coração. Não esqueça disso, tá? Eu oro. Não é fácil a gente racionalizar sobre isso, num mundo, como a gente viu, né, de muitas experiências. Mas o Espírito Santo pode nos dar clareza. Você acredita nisso? Eu quero orar por isso agora. Pai, que o Senhor nos dê percepção clara daquilo que é a Tua vontade, daquilo que é o Teu desejo pela nossa vida, que a gente não seja enganado pelas nossas emoções, pelas nossas vontades. Por favor, meu Deus, que o Espírito trabalhe na mente de cada um de nós sempre, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua família. E a gente se encontra amanhã aqui às 7:30 da noite, mais um programa Escola Bíblica.